Paz do Senhor, gente. Deixa eu abaixar um pouco aqui para mim falar. Eu vou começar lendo a palavra de Deus em Salmos, né? No número 46, que diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Muitas das vezes a gente gostamos de questionar a Deus sobre a nossa fé, né? Que muitas das vezes nós começamos a orar e falar: Senhor, eu tenho fé em Ti, eu confio no Senhor, só que eu não tô vendo as coisas acontecendo na minha vida. Eu já ao longo do tempo eu tenho feito propósito, então eu não tenho visto que o Senhor tem feito o que eu queria, né? Mas a gente pode esperar mais um pouco, né? A promessa, ela vai chegar, só que a gente tem que aprender a esperar, né? E não é diferente na vida de ninguém. Então você não vai conhecer alguém que subiu e tá lá no alto hoje, talvez é conhecido pelos 4 cantos da terra como uma pessoa que leva a palavra, ou seja, um cantor que você vai olhar para trás da história dele e você vai ver que ele lutou muito para chegar, né? Ele lutou muito para chegar naquele estado que ele tem hoje, né? E às vezes nós precisamos aprender a subir devagar, né? A ter um pouco de paciência nas coisas do Senhor, porque o Senhor, ele fala, né? Esperei com paciência, né? Então a gente tem que esperar e confiar no Senhor, porque nós sabemos que Ele pode tudo, né? E eu recebi uma ligação de uma amiga minha e assim, Deus colocou ela na minha vida, amo ela de paixão, né? Se ela estiver me vendo, é você mesmo, Kelly. Então, assim, e ela pediu, né, pra mim tá contando um pouco da minha experiência, do que eu já passei, do que eu vivi, do que o Senhor tem operado, né? E Deus me levou a esse salmo porque ele é a nossa vida inteira, né? Porque a gente, no número 10, ele fala: que tal saber que eu sou Deus, né? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra, né? Então, por que muitas das vezes a gente fica se conturbando, a gente fica se perguntando por que o Senhor não vai agir na nossa vida, por que o Senhor não vai fazer a promessa dele se realizar na nossa vida? É muitas das vezes da falta nossa de paciência, a falta nossa de esperar um pouco as coisas se ajeitarem, né? Porque a gente tem que esperar no Senhor e confiar que tudo vai dar certo. Porque o motivo de nós estarmos aqui é porque a gente está esperando uma grande promessa, né? Um grande chamado, né? E o maior deles é que nós vamos ser arrebatados dessa terra, né? Esse é o melhor que a gente tem que esperar. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que o vídeo não fique muito grande, né? Todos me conhecem, né? Como Jéssica. Eu sou casada, né? Eu sou casada, eu tenho um filho, um bebê de um ano, né? Ele tá com 1 ano e 7 meses. E para quem não conhece a minha história, eu já passei por muita coisa na minha vida, assim, por desobediência e também para mim aprender a sobreviver, porque quando você está fora dos caminhos de Deus, o mundo ele vai te ensinar totalmente diferente. O mundo ele não vai passar a mão na tua cabeça. O mundo ele não vai passar a mão, né, na sua cabeça e falar: olha, coitadinho de você. Não, ele vai te ensinar da maneira mais difícil e mais dura. Na presença do Senhor, você vai chorar, você vai sentir que doeu, mas você vai ter certeza. Você vai ter total certeza que o Senhor, em todos os momentos, ele vai operar na sua vida, né? E eu me lembro muito bem que eu tinha meus 14 anos, 13 para 14, e houve uma separação na minha família, né? A gente vinha de uma família muito conturbada, uma família assim que, sinceramente, a gente não tinha família. Eu falo mesmo, de verdade, hoje eu tenho minha família, eu glorifico a Deus pela minha família. Então eu não tive família, eu não tive um pai presente, né? Eu tinha um padrasto que sempre me maltratava, batia na minha mãe, me batia no meu irmão. Então nossas vidas eram conturbadas.
era meia-noite, 2 horas da manhã, tinha polícia na minha casa, bombeiro na minha casa, minha mãe no chão. E tinha vezes eu esconder minha mãe do banheiro pro meu padrasto não matar ela. Então a gente viveu essa situação muito difícil, assim. Quando tinha paz demais, a gente já desconfiava, porque quando ele bebia, ele voltava para casa transtornado, era outra pessoa, né? Mas eu creio que um dia o Senhor vai resgatar ele, porque eu também creio na salvação dele, né? E nós como seres evangélicos, né? Nós como é o meu bebê, e nós como servos do Senhor, a gente tem que aprender, né? A fazer a vontade dele e a perdoar quem já nos magoou, né? Então, foi dolorido, mas eu venci, né? Então determinada, eu sempre fui evangélica, eu sempre cantei na igreja, né? Eu sempre fui evangélica, sempre fui do ministério. Então, assim, quando eles se separaram, que houve essa separação, o que aconteceu? Eu estava estudando, né? Então, como eu estava estudando, eu não queria parar os meus estudos, né? Eu não queria parar os meus estudos para mim perder, né, ali meus estudos. Então eu queria estudar. Então chegou um determinado momento que a minha mãe falou: você quer ir embora comigo ou você quer ficar? Eu falei: não, mãe, eu quero ficar porque eu quero estudar, eu quero terminar meus estudos, né? E eu terminei, aliás, não terminei meus estudos porque as agressões começaram a ficar muito fortes, né? Eu não tinha, assim, eu era menor, entendeu? Então, chegou um momento que eu falei: não, eu tenho que sair, eu tenho que correr, eu tenho que fugir, porque eu tava vendo a ponto dele me matar, entendeu? Ali. Então, meus irmãos, o que acontece? Eu peguei e fui embora, né? Mas um detalhe que nesses momentos, eu sempre fui fiel ao Senhor. Não bate aí não, meu amor. Sarei. Então, eu sempre fui fiel ao Senhor, né? Eu sempre fui fiel ao Senhor. E ele falava: olha, eu não quero você na igreja. Não bate, meu amor. Eu não quero você na igreja. Peraí, só um minutinho. Então, eu sempre fui da igreja, eu sempre fui uma pessoa da igreja. Então, e eu lembro que eu pulava muro pra vigília. Eu amava vigília, até hoje eu amo aquelas vigílias. Mas era aquelas vigílias que você entrava na igreja, você entrava orando e você saía de lá orando, cantando, louvando ao Senhor, né? Hoje tá muito diferente as vigílias, né, de antigamente, assim, entendeu? Você era arrebatado, então era coisa assim, linda. E eles sempre falavam: olha, se você for para a igreja, quando você chegar, você vai apanhar, porque eu não quero você na igreja, eu não quero você com esse Deus. Então, assim, era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha amizade, eu não tinha nada, né? A única coisa que eu tinha era o meu Deus, né? E teve um determinado momento que a gente saiu, né? Eu morava no Goiás, em Lusiânia, e a gente saiu com as minhas irmãs, fui toda feita pra vigília. E quando eu cheguei, que aí tinha um culto, né? Era sexta pra sábado, né? Aí sábado, domingo eu fui pro culto e ele foi atrás de mim com a faca no culto, até tentou, né, me matar. E aí naquele momento eu senti, eu falei: olha, eu não vou voltar pra casa porque eu tenho certeza que eu não vou sair de lá viva. Então eu peguei e fui pedir ajuda para os pastores era conhecido. Então, assim, não foi porque não quereram me ajudar, mas é porque, assim, ele era um homem de perigo mesmo. Então, a minha colega minha, Sabrina, uma jovem da igreja, ela me falou: olha, você dorme hoje na minha casa, mas amanhã você vai precisar sair, né? Você vai precisar ir embora. Eu falei: não, tudo bem. Então, eu tô contando pra vocês porque eu preciso guardar isso aí, né? E é um testemunho, assim, talvez hoje eu já superei tudo, mas talvez você precisa de ouvir algumas coisas para você também aprender a ter experiência com Deus, né? E aí eu peguei
eu peguei e fui pra casa dela. Passei um dia lá, né? Só que aí eu fiquei picando. Eu ia na casa de um, ia pra casa de outro. Então, assim, eu nunca tinha paradeiro certo. Então, a minha vida foi essa durante esse tempo, né? E aí, no outro dia, ele saiu me procurando igual um doido, né? E eu, claro que eu não ia aparecer, deixei roupa, deixei tudo pra lá. A única coisa que eu peguei foi minha Bíblia, que tava comigo, minha Bíblia. Então, assim, eu fui embora, né? Fui. E aí, não tinha como avisar minha mãe, porque minha mãe tava morando em outro estado. Então, pra falar com ela era uma vez por mês. Então, não tinha como, não tinha telefone. Então, ficou bem complicado. E aí o que aconteceu? Hoje eu fui pra casa de uma amiga da minha mãe, só que ele também sabia onde era, então era arriscado, porque ela tinha criança pequena. Então, assim, ele estava disposto a fazer qualquer coisa, entendeu, irmão? Então eu procurei não ficar, né? Eu optei por escapar pela minha vida mesmo. E foi aí que ela me apresentou uma missionária, né? A missionária Givanelli, que a missionária de imediato, ela falou, não, você vai ficar na minha casa. Ela tinha 3 filhos, né? E ela me acolheu com todo amor do mundo, ela não me cobrou nada, né? A única coisa que eu lembro que ela falou, olha, eu quero que você me acompanhe na obra, eu quero que você me ajude na obra. A única coisa que eu quero. E ela ia orar na casa de alguém, eu ia junto. Ela ia limpar a igreja, eu ia junto. Ela ia fazer isso, eu ia junto. Então, assim, eu tinha ela como minha mãe. Eu até tenho ela como minha mãe hoje. Então, ela me ajudou muito, né? Então, foi uma pessoa, assim, que eu falo pra vocês de coração, que eu nunca pensei de receber, né? Porque a gente lê a palavra, falar, você tem que amar o seu próximo, né? Mas aceitar uma pessoa dentro de sua casa que você não conhece, né? Então, assim, é bem complicado. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor com certeza o Senhor já tinha revelado para ela a minha situação. Eu cheguei muito aflita, eu cheguei com fome, eu cheguei passando por além do espiritual, eu tava com o meu emocional muito comprometido. Porque antes de tudo isso, assim, a gente teve uma briga feia e o meu padrasto, então ele colocou uma faca no meu pescoço e ele ficou falando as coisas e aquilo me deixou, assim, perturbada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que correr, eu tenho que fugir, eu tenho que sair daqui, eu vou embora. E eu não esperei 2 vezes, né? E ela me acolheu dentro da sua casa. Eu tive várias experiências com Deus, com os poucos momentos que eu fiquei na casa dela. Eu não lembro muito bem quanto tempo eu fiquei na casa dela. Se foi 2 meses, foi 3 meses. Mas que Deus possa te recompensar muito, tá, missionário? Porque pra fazer o que você fez pra mim, assim, só Deus mesmo, tá? Por te colocar na minha vida, né? E, assim, o que aconteceu? Depois disso, né, eu voltei pro Mato Grosso, né, fiquei com a minha mãe um tempo. Só que a partir daí também eu não quis mais servir ao Senhor, né. Falei, eu não vou mais, porque eu tava na igreja, eu tava certa na igreja, eu tava na presença do Senhor. E tem um detalhe, irmão, que foi muito forte, porque foi uma coisa assim que eu chorei muito. Deus me fez eu lembrar. Foi uma coisa assim que eu me senti muito. Olha, eu me senti acabada. Que foi quando foi o meu batismo, né? O pastor Diogo, né? Ele tinha... Toda igreja tem, né? O discipulado para as pessoas que querem se batizar. E eu não era batizada ainda. E eu queria ser batizada. Eu falei, não, eu quero ser batizada. E eu lembro que no dia, assim, ele virou para mim, o meu padrasto, ele virou para mim e falou assim, olha, você não vai. Você não vai. E assim... eu não tive... Todo mundo espera, né, que sua mãe ou que seu pai vai lá ver você batizando. Então ele não deixou eu ir, né? Mas como ninguém me segura, eu fugi e fui. E fui batizada, graças a Deus. Porque o Senhor, quando ele tem promessa, quem é um homem para impedir, né? Quem é um homem para impedir? E logo após também eu vi as irmãs, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, presta atenção nisso aqui. Eu falei uma vez com uma missionária, uma irmã da igreja, eu falei, eu quero falar em línguas, eu quero
eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser igual a vocês, eu quero pular, sabe? Eu quero rodar mesmo, entendeu? Eu quero deixar o Espírito Santo de Deus fazer coisas grandes na minha vida. E ela falou, então você vai fazer, então você vai receber o batismo com o Espírito Santo também. Então depois que eu fui batizada nas águas, com 1 mês eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu lembro como hoje, foi uma manhã, e eu me lembro que eu comecei a glorificar tanto a Deus, eu glorifiquei e eu pedi ao Senhor, né? Eu pedi ao Senhor, quando eu dei por mim, eu já estava recebendo o Espírito Santo, e foi maravilhoso, foi uma coisa tremenda, só para quem tem essa experiência sabe como é, né? Então, e fui para casa carregada, né? Porque foi muito bom. Então, irmãos, depois disso eu parei. Eu não quis mais servir o Senhor, entendeu? Eu não quis mais, entendeu? Eu não quis, porque eu pensava comigo, eu tô na igreja, mas o cão velho me perseguindo. Então, assim, eu não tinha aquela mentalidade que eu tenho hoje, entendeu? E uma coisa que sempre no coração que eu tive desejo é da promessa do Senhor, que o Senhor sempre falava que ia me colocar para louvar nos 4 cantos da terra, né? E eu glorifico a Deus, porque se fosse naquela época, hoje, talvez eu não seria como estaria hoje, mas Ele é fiel, né? E aí eu parei de ser crente, né? Não quis mais. E quando eu tava lá, eu conheci meu pai biológico também, mas também não, né? A gente não tem um contato, mas é muito pouco contato. E então, o que acontece? Depois disso daí, eu acabei saindo, me afastando de Deus. Eu acabei me afastando, comecei a deixar o Espírito, né? Fazer, assim, eu não queria dar lugar mais pro Senhor, né? Aí depois eu voltei, aí eu morei em Brasília com um tio meu, e aí eu comecei a caminhar com o Senhor, né? Comecei a caminhar com o Senhor, e foi muito bom, porque todos nós era da igreja, né? E a gente ia no pastor Nilson, né? Nilson Borda, a Márcia, a pastora Márcia, que me ajudaram bastante também, né? Então, assim, a gente sempre tem que lembrar daqueles que ajudaram, estender as mãos da gente também, né? E depois disso, irmãos, eu comecei a andar no mundo, né? E a minha trajetória no mundo não foi fácil, não, né? Como eu digo hoje, quando eu tô ministrando, eu falo, gente, eu já passei pelo Egito, né? Eu já dei uma volta lá no Egito, então, assim, não quero voltar mais, né? Porque eu lembro que eu comecei a me envolver com prostituição, com bebida. Eu bebia demais. Então, assim, eu gostava muito de bebida forte. Eu não me contia, eu bebia muito, né? Vários livramentos o Senhor já tinha me dado, vários livramentos o Senhor me dava. Então, assim, eu sempre bebia, e chegou um ponto de eu já estar me envolvendo com drogas e vendendo, e eu já não me via mais aquela pessoa que quando cantava sentia a presença de Deus, sentia Deus ali com ela. Então, irmãos, eu comecei assim me aprodecer mesmo, eu comecei a ver que o meu fim estava chegando. E eu já estava mais ou menos com 18 anos, e eu morava junto com uma colega minha. E aí, assim, eu sempre bebia com ela. E eu lembro que a gente morava numa fazenda em Formosa, num lugar assim, bem bonito mesmo. Tinha um lago bem na frente, bonito mesmo. E eu comecei a beber. E eu comecei a me envolver com drogas. E o diabo, ele falava comigo, falou, olha, eu quero mais de você, entendeu? Porque o diabo, ele é sujo. E ele fala assim com a gente, né?
E eu começava a me envolver com aquilo ali, não tem? E por brigas, por mínimos detalhes, a gente começava a brigar, todo mundo, era um monte de mulheres. E então, assim, eu comecei, falei, poxa, onde eu fui parar? O que eu tô fazendo aqui? Né? Porque a gente chega nesse momento que a gente olha assim, falando, não, esse aqui não é meu lugar mais. Eu não tô aqui. Que lugar é esse? Então eu comecei assim, teve uma noite que eu estava lá um bom tempo já. Todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava em porcaria. Então assim, era uma vida miserável, desgraçada mesmo. Entendeu? E só restava aquela lembrança de quando aquela menina era da igreja. Então quando eu via uma pessoa crente assim, eu falava assim, poxa, tomara que essa pessoa assim, fala alguma coisa pra mim cair em si, né? Pra mim cair em si, quase caiu aqui. Pra mim cair em si, pra mim ver por que eu tô errando dessa maneira. Por que eu tô cometendo tanto erro assim na minha vida? E essa pessoa passava direto, não falava nada. Isso tudo em Brasília. Então, Então, o que aconteceu? Teve uma certa vez, uma noite, era um sábado, lembro como hoje. E eu bebi demais aquele dia, gente. Eu assim, sinceramente, assim, eu pegava uma droga ali, acabava com aquela ali, eu pegava outra bebida e aquilo tudo. Isso tava beirando já quase 00:30, por aí assim. E eu desde as 7 horas da manhã eu tava naquela doida. E eu lembro que tinha uma amiga minha junto lá, a Tati. E ela, para, menina, você vai morrer. Eu falei, mas eu quero isso mesmo, entendeu? Pra mim já não tem mais solução. E no meu coração, no íntimo do meu coração, eu sabia que aquilo ali ia me levar ao fim. E que mais uma noite, mais uma vez, aquela mesma sensação que você ia morrer, no mesmo dia em que o meu padrasto tentou me matar, naquele dia eu tive a outra sensação. Eu senti meu corpo gelando, eu comecei a sentir muito cheiro de sangue, e eu vi que o ambiente, assim, começou a dar uma mudada, começou a dar uma pesada, assim, porque tava todo mundo alegre, e eu falei, não. E aí eu peguei e olhei pro céu, o céu tava lindo, estrelado, uma noite belíssima, assim. E eu, da mesma maneira que eu tava, no meu pensamento, ali dentro do meu coração, eu olhei pro céu. E eu lembro que eu comecei a chorar muito. Mas eu fiquei sozinha. E eu fiz essa oração pra Deus. Não foi nem uma oração, foi um direto. E eu falei com ele, falei, Senhor, eu sei que eu sou errada. Eu sei que eu tô pecando. Eu sei que o Senhor não tá se agradando do que eu tô fazendo aqui. E eu falei com ele, falei, Senhor, eu sei que hoje eu vou morrer. Eu sei que hoje a cova tá preparada pra mim. Mas se o Senhor tiver com aquela promessa de pé, que o Senhor vai me usar, que o Senhor vai me levar para lugares onde eu nunca conheci, que o Senhor me tire desse lugar ainda hoje. Eu te peço somente isso. E que o Senhor manda para mim uma resposta ainda hoje, porque eu sei que de hoje eu não passo. E era verdade, irmãos. Naquela noite haviam armado uma emboscada para mim, né? Haviam armado uma emboscada para mim. E eu ia morrer mesmo. Não tinha como, né? Não vou entrar nos detalhes, porque essas coisas a gente
Algumas coisas a gente entra em detalhes, outras a gente deixa como está, né? E aí eu peguei e falei com o Senhor. Parece que o meu álcool, minha cachaça tinha sarado na hora. E nisso eu vi que as estrelas começavam a brilhar, né? E o meu coração disparava. E eu falei, amém. Seja feita a sua vontade. E nisso chegou um doido. Chegou um doido do Espírito Santo, né? E ele chegou do Espírito Santo, né? Era caminhoneiro. E ele falou, a gente começou ali a conversar e ele... Eu moro no Espírito Santo. Eu falei, é bonito lá? Ele você quer conhecer? Eu falei, quero. Olha, então vambora. A minha amiga de loja falou, Jéssica, você não vai porque você não conhece. Eu falei, não, eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu vou lá pra conhecer, se eu não gostar eu volto. Fui. E só que ela sabia da emboscada, então ela falou, então você vai embora agora. Você vai embora agora porque se você não for agora, você não vai sair daqui nunca mais. Eu falei, não, beleza. Tive que prestar conta com o dono do tráfico, né? E a gente pagava um valor, né? Porque não pode sair, né? Porque a gente deixa prejuízo. Então, assim, eu vendia muito. Então o que acontece? Eu vim embora pra cá, pro Espírito Santo. Ele foi um caminho que o Senhor colocou na minha vida, né? Não conhecia ninguém aqui, não sabia de nada, não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar, né? A pessoa sair do Mato Grosso, então... E eu vim pra cá e eu me lembro que a gente ficou um mês ainda morando na casa dele, só que ele tinha que voltar, né, que ele fazia viagem, então ele falou, você não pode ficar porque... Aí como eu gostei, eu falei, não, o irmão dele conhecia uma mulher que era dona do restaurante, né, e eu falei, não, eu preciso trabalhar, porque se eu começar a trabalhar, eu dou conta da minha vida. E ele falou, não, tá bom. E fui parar em Campo Grande, né, e aí nisso tinha uma mulher, né, que é uma pessoa assim que me ajudou bastante, né? Eu passei muita coisa, assim, mas ela me ajudou bastante. E eu peguei, e aí ela me falou, olha, meu restaurante é simples, tá? E eu comecei a trabalhar lá. E eu comecei a criar uma amizade muito grande com ela, com a Rosângela, né? Ela tinha 2 filhas, Jéssica e Camila, ainda tem ainda. E então, assim, até então eu não tava na igreja, né? Eu não tava na igreja. E aí eu comecei a trabalhar no restaurante dela e tal. Aí depois de um dia eu tive que ir embora da casa do rapaz. Aí eu falei, poxa, eu não tenho onde ficar. Aí eu peguei minhas coisas e fui lá pra casa dela, né? Ela, não, você pode ficar aqui em casa. E eu comecei a ficar na casa dela, né? Fiquei um tempo na casa dela. Me ajudou bastante. Ela me ajudou bastante. E nisso teve algumas coisas que aconteceu que foram assim, pra mim foram meio doloridos, né? Ela era uma pessoa muito boa, só que eu já dormi na rua, né? Mas isso aí eu não ligo. E teve, assim, outro episódio também, que depois que eu cheguei no Espírito Santo, eu fui pedir uma ajuda para um pastor, né? De uma igreja muito grande, né? E eu contei a mesma história para ele. Falei, não, isso. E ele virou para mim e falou, olha, não posso te aceitar na minha igreja. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou bem assim, olha,
eu não te conheço, eu não sei de onde você vem. Eu falei, não, mas eu acabei de te falar de onde eu vim. Eu acabei de te contar a minha história praticamente, né? E ele falou, não, mas os meus membros não vão aceitar você. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele, olha, a única coisa que eu posso te fazer é pra você ficar na casa de uma mulher, que o marido dela é viúva, ela é viúva, aí você fica lá. Eu falei, não, tudo bem, fique lá. E nisso eu já tinha conseguido outro trabalho, que era num supermercado, né? E eu trabalhava lá nesse restaurante, supermercado. E depois eu voltava pra casa. Nos primeiros dias foi até tudo bem, só que eu vi que ela começou a ficar estranha, né? E eu vi que todo final do culto tinha reunião com ela, a esposa do pastor e o pastor. Eu sabia